coisa. Quando a senhora disse sobre Apocalipse 22, versículo 18 e 19, que ele veio aqui afirmar. Vamos lá, uma pergunta direta para o senhor. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Se alguém tirar. Quando diz que se alguém tirar ou acrescentar as profecias deste livro. Que livro é esse, senhor? É esta Bíblia? Aquele que tirar ou acrescentar as responde, profecias pastor, deste livro. Apóstolo, pode responder. A pergunta é para você, é essa a Bíblia? Não, mas tem coisa, tem pergunta. Não. Eu quero que ele responda. O senhor não vai... Agora vai terminar, eu vou... Tá bom, pode falar. Apóstolo Itamar, pode terminar o teu raciocínio. Deixa eu terminar. Vai responder. Deixa eu terminar. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Trata-se do livro do Apocalipse. Ninguém pode tirar ou acrescentar as profecias deste livro. É singular. Isso aqui é plural, é biblioteca como ele diz. Todo mundo sabe que Bíblia é biblioteca, que foi juntada em uma capa dura em 1455 por John Gutenberg. Antes de John Gutenberg, ninguém tinha Bíblia em casa. Se a Bíblia serve para guiar as pessoas, se a Bíblia serve para salvar as pessoas, como que as pessoas eram salvas até 1455 que ninguém tinha Bíblia em casa? Se a Bíblia serve para salvar as pessoas, senhor, o que é pastor? Com todo respeito. Se a Bíblia serve para... Não, pode terminar o raciocínio, porque eu vou depois dar os outros As minutos. perguntas, mas responde. Mas quando eu pergunto, eles não respondem. Agora vamos lá. Termina. Eu vou terminar. Vamos responder. Termina. Se a Bíblia serve para guiar as pessoas, se a Bíblia serve para salvar as pessoas, como que as pessoas foram salvas antes da Bíblia? Porque essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia protestante, com 66 livros, começou com Então, Moisés. apóstolo, não crê na Bíblia. Não crê na A Bíblia é a palavra de Deus. Ou eu disse que estas versões na língua portuguesa são obras de teólogo. Eu quero concluir aqui para lhe mostrar uma coisa. Eu vou mostrar, porque o senhor aqui está defendendo a teologia. Orígenes, o senhor conhece Orígenes? Orígenes diz, a teologia é uma ciência que se baseia sobre objetos da fé, mas que tira os seus resultados a partir da ordem intelectual e que deve ser separada das verdades reveladas, que é a palavra de Deus. Teologia, estudo sobre Deus, estudar a palavra de Deus, enquanto que a Bíblia diz que não se estuda Deus. Pedro não estudou Deus, ele andou com o profeta. Todos os discípulos que estão na Bíblia, eles não estudaram a palavra de Deus, eles caminharam com o profeta. Timóteo, Tito, Silvano, andaram com Paulo. O Baruque, filho de Nerias, andou com Jeremias. Filipe Melanchthon andou com Martinho Lutero. O Ormo Neville andou com William Branham. Hoje, eu devo andar com Cacô Felipe e não ir para uma escola pastoral. Muitas coisas. E como é que temos que fazer para aceitarmos Cacô Felipe? Primeiro você deve examinar a sua mensagem, de acordo com João 7,50. Ninguém pode julgar um profeta sem primeiro ouvi-lo. No tempo de Jesus, ia-se ouvir Jesus. Depois tirava porque ele tinha a chave do reino do céu, de acordo com Mateus capítulo 16. E o carcereiro de Filipós precisou de Paulo. E ele foi perguntar a Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Aquele que vai responder às perguntas de uma geração, senhor, é um profeta mensageiro. Mateus 15:9, preceito dos homens. Bem, esta Bíblia é preceito dos homens? Esta Bíblia veio pelos profetas. E os profetas eram o quê? Os profetas não eram homens? Ou os profetas eram animais? Quando a Bíblia diz preceito dos homens, quer dizer, quando um sacerdote cria uma doutrina, isto é preceito dos homens. Quando um homem levanta uma igreja na terra, um sacerdote, é preceito dos homens. Quando um sacerdote começa a fazer isto e aquilo que não vem de um profeta, isto é preceito dos homens. Mesmo Jeremias disse em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem. Mas maldito era o homem que confiava em Jeremias? Se as palavras de Deus vinham por meio de Jeremias? Mateus capítulo 4, versículo 4 diz que o homem viverá de toda a palavra que sai da Esses versículos boca de Deus. bíblicos que o apóstolo está a dizer é mesmo com essas versões? É de uma outra Bíblia? O que eu disse é muito claro. O zolo dos profetas, que é a Bíblia, a biblioteca, o conjunto de livros, é verdadeiro. Essa aqui é uma versão, talvez João Ferreira de Almeida. Aquela deve ser João Ferreira de Almeida. É uma versão. João Ferreira de Almeida era um teólogo. E Deus diz que os teólogos são feiticeiros. E que a teologia é uma ciência que teve origem no inferno. Por exemplo, se um macumbeiro, um feiticeiro tradicional da África, fizesse uma versão da Bíblia, será que vocês comprariam para ler? Dado que ele é um feiticeiro? Vocês não comprariam. Então, um teólogo não pode fazer uma obra para Deus. A Bíblia, todos os livros da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo. O senhor está de acordo? Ele está de acordo. Agora, para fazer uma versão da Bíblia, tem que ser um homem também cheio do mesmo Espírito. Senão, haverá contradição. Agora, a versão verdadeira hoje da Bíblia é a versão de John Nelson Darby.
Obrigada, apóstolo. Já falou quase 10 minutos. Sabe? Eu vou passar a palavra aqui ao pastor. Os meus minutos aqui. Há muita gente lá em casa a acompanhar. Deixa-me só dar um rala a todos aqueles que estão aqui a acompanhar. Mandar mais um abraço, um forte abraço, shalom, a toda a comunidade do apóstolo Cacó Filipe, que estão aqui a acompanhar. Estão mesmo aqui em massa. Luciano Carvalho está aqui presente, Eduardo também. Jorge Jacinto está. Nilton César também está. Domingo está. A igreja em geral, claro, estão aqui. Avivando a igreja também está aqui presente. Está aqui também o Medison, também está aqui. Deixa ver mais, para não dizer que... Elizabeth Ferreira, eu sei que está a falar a partir do Brasil. Apóstolo Pedro Aleixo também está aqui. O predicateur Darmon Emanas também está aqui. Madalena Santos também está. Beatriz Nzage também está. Jeque Mendonças também está. Luzmila Arango também está aqui. Duazi também está. Quer dizer, a comunidade toda estão aqui presentes. Muito obrigada pelo carinho da vossa audiência. É para vocês que nós estamos aqui todos os dias a trazermos temas de debates para nós aprendermos, não é? E termos discernimento sobre a vida. Pastor Ernesto Cassoma, tem a palavra. Estamos já quase no fim do programa, mas ainda falta os últimos minutos. Mas esta palavra é para depois terminar já? Tem a palavra. Não é para terminar já. Okay. Depois eu vou voltar para os últimos minutos. Ok. Sim. Primeiro, eu gostaria esclarecer para o ouvinte quando a questão da palavra sacerdócio. Porque há uma confusão aqui que se faz. De maneiras que se eu ouvisse e se eu visse, ouvir e ver, talvez lá no Brasil ele faz isso. Sacerdócio, no passado, a forma como se fazia era uma forma típica. Existe uma forma de tipologia. Eu não sei se o Filipe agora tem um palco onde se fica para matar os cabritos dos que pecaram, para depois cortar pombo dos que pecaram. Mas o sacerdócio, conforme era feita de uma maneira com sangue. Matar cabrito. Esse é o sacerdote típico. Depois da vinda de Cristo, já em terra, após de ter passado o Evangelho, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, mas recebereis o poder de ser sobre vós e ser minhas testemunhas. Essa testemunha é muito diferente do sacerdócio que é matar cabritos. O sacerdócio que é para poder meter a mesa dos pães, mesa de propriação, era uma coisa muito diferente. Agora, Cacó Filipe, se ele estiver agora a matar cabrito para perdoar pecado, ali todo mundo vai dizer que sim, senhor, esse aqui é o profeta, igual a Deus. Agora, a função, ou seja, a incumbência de todos falarem da palavra de Deus, está escrito aí. Todos, quando receberam, para ser testemunha. E o Evangelho é o quê? Romanos capítulo 1, versículo 16. Está a dizer que porque não me envergonho do Evangelho. É todos a falarem da palavra de Deus. Quando uma mulher vem abrir a boca a falar do Evangelho, não é igual ao sacerdócio que está a se fazer no passado. E tanto mais ainda o próprio então não é proibido que as mulheres pregam a palavra. Se ele está pregando a palavra. Essa heresia que ocorre hoje, até porque separa a mulher, que não pode pregar a palavra. Mulher prega a palavra. Tá testemunhando que só não pode ser pastora. Não entendi. Pode ser pastora também. Mas o pastor é o quê? O que é pastora? Ele não pode ser pastora no sentido de classificações que pode aparecer no próprio, ou seja, na própria denominação. Pastora, no padrão divino, olha, quando Deus fez o homem ou fez a mulher, nós temos aqui, se a gente vermos a questão da mulher como foi feita, o homem era um portal, de maneiras que Deus não faria nada sem por o homem. No princípio não havia a questão de Eva. Eva recebe o nome porque foi tirado do homem. Se ele seja pastora ou não pastora, por isso é que existe várias questões de crença. Se é pastora, está a fazer o quê? É pastora, não pode ser pastora por quê? O que ele vai falar? Porque não existe o sacerdócio de pegar no cabrito, varrer cinza. Já é passado. É sacerdócio é mesmo de que dirigir a igreja? Sacerdócio? Não, sacerdócio do passado não é como agora. Não é sacerdócio, que existe um ofício, que é um ofício de pastor, dirigir. No padrão divino, a mulher não pode tomar autoridade sobre o homem. Sobre o homem que ele dirige, mas
pregar a palavra. Quantas mulheres? Mulheres pregaram a palavra, acompanharam Jesus, ajudaram a levar a cruz de Jesus, foram primeiras no sepulcro. Quando Jesus estava, antes do terceiro dia para ressuscitar, foram mulheres que foram lá ao sepulcro. Temos muitas mulheres que tiveram também palavra como profetiza. Temos mulher como profetiza. Mulher de Isaías foi profetiza. Profetiza, a Bíblia não condena. Não encontramos nenhum versículo que condena essa mulher como profetiza. Não encontramos. Diferente do sacerdócio. Tabita. Foram essas, todas essas serviram como Senhor, ao Senhor. Não quer dizer que eles tinham que usar a forma de sacerdócio, conforme está dizendo. Agora, eu também perguntaria o seguinte: então, se os profetas, não os profetas que lhe dão autoridade, esse é o próprio profeta Cacô Filipe. Pelo menos um versículo que estás a citar nesse versículo que achas que são cópias, onde é que está o nome dele? Pelo menos num, onde é que está? É isso que aquela ouvinte deu, Mateus, que não encontramos em mensagem. Não existe. Agora, quem lhe deu essa autoridade? De sacerdócio. Veio de onde? Está escrito aonde? Mesmo que no hebraico dissesse assim. Agora, o que eu quero deixar aqui é o seguinte: com essas palavras, tenha tempo, pastor. Não se discute. Existe crer. O final dirá o certo. A Bíblia diz assim, João 7, 38, 37 a 38. Diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, ele cita a Escritura. Está a citar Ezequiel capítulo 47. Diz a Escritura. A Escritura está falando de quê? Do próprio Jesus. Rio de água correrá sobre ele. E ele terá uma vida eterna. E isso vai ser no fim. Porque isto vai acontecer. Hoje é com o Filipe, que só ele que é Salvador. Vai aparecer agora outro também, que é ser Joaquim, ser Fernando. Vai acontecer. E que toda pessoa que estiver na Bíblia, não, olha, permaneça na palavra do Senhor e de quem aprendeste. Também continua crendo com o Filipe, como homem da verdade, que na Bíblia não existe. Esse é que é ensinamento de demônio. Agora, ele cita demônio, citamos demônio, mas agora a palavra do Senhor está a dizer isso, que nós cremos no Filho único, Jesus Cristo. E aqueles a quem leva o Evangelho, só isso. De resto, é conversa. Quando está a dizer que não responde. Está a responder aonde? Está escrito aonde? Se eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. E não é, ninguém pode me pregar dizendo que você na Bíblia está perdido. Não, eu creio na Bíblia. É minha crença, creio na Bíblia. Não creio no Cacô Filipe, que a Bíblia não cita dele. É um falso profeta que aparece aqui. É um endemoniado que aparece aqui. Não creio nele. Que não está escrito na palavra de Deus. Se estivesse escrito Cacô Filipe, eu pensaria 2 vezes. Pensaria 2 vezes. Então, estamos aqui. Eu estou aqui a continuar a ler alguns comentários, né, de alguns internautas. Vi aqui, alguém comentou: fora do Cacô Filipe não há salvação. E se calhar estamos aqui diante de duas religiões, se calhar é isso que eu tento tentar aqui a perceber. Apóstolo Casa Maior. Sabe qual é o problema? É que uma doutrina enraizada no coração e na mente das pessoas. Eu posso ficar aqui, para mim que será já perda de tempo, está na Bíblia, citar versículos. Eles não vão aceitar. Porque a Bíblia que eu citei há pouco tempo, o texto que precisamos, está escrito: não há salvação fora de outro nome. Não há salvação fora de outro nome. Jesus de Nazareno. Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus. Não há. Quando a criatura de Deus, a cidadã brasileira, e creio que seja, ao dizer que não há salvação fora de Cacô Filipe, blasfêmia. Eu até é que eu começo a perceber aquela expressão que a Bíblia diz que a terra, o mundo jaz no maligno, está a se cumprir à minha frente. Que verdadeiramente eu preguei tanta palavra e continuo pregando até hoje, que só hoje que eu percebi esse texto, que o mundo jaz no maligno. Quer dizer que os 4 pilares do mundo sentaram sobre doutrina falsa do maligno. Porque Satanás, o diabo, a toda hora e a todo tempo, envia os seus servos.
e capacite os seus servos de uma forma para que, ao dizer, aquela palavra sai como cuspe de uma serpente, de uma víbora. Aqueles que não conhecem a palavra, como está no livro, está na própria palavra, que diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, eles têm a letra e não têm a revelação da verdade. É preciso ter a revelação da palavra para perceber que eu não vim para aqui para discutir o nome de Cacó Filipe. Não. Cacó Filipe não me interessa, é endemoniado, é falso profeta, precisa de ser liberto. Porque quem conhece a vida toda de Paulo, ele falou claramente, quando começou a defender seu ministério, disse que teve encontro. Até muitos dos 12 também rejeitaram Paulo. Muitos dos 12 rejeitaram Paulo. Mas Paulo depois falou em relação ao seu ministério, da experiência. Mas o que depois fundamentou toda a sã doutrina de Paulo, não é porque ele falou que Deus lhe apareceu, é o que ele pregava, que não ia contrariamente à visão de Cristo. E o que nós vemos aqui, claramente, a primeira coisa, se você diz assim, que a salvação vem por Cacó Filipe, eu nem preciso te ouvir. Não é preciso. Para mim, perder tempo. E quando essa maioria brasileira, e se Angola também tem seguidores de Cacó Filipe, não tem, claro, porque está aqui presente, e tem outro apóstolo aí, que também o acompanha, outros membros, são endemoniados, estão dispersos, estão perdidos. Com devido respeito, quero que eu diga, lamento imenso, que ainda que eu fique aqui toda noite a te mostrar o texto, é que o espírito farisaico, está escrito, e o espírito tá que escrito. Tomou Cacó Filipe, já vos tomou. Está escrito daqui. E ainda que eu vos fale, vocês não vão compreender. Por quê? Porque ainda que eu te responda agora sobre sacerdócio, sobre qual é a diferença de sacerdócio e por que Tabita era profetisa, e vimos quando ela morre. Coincide com as afirmações do apóstolo Deutamar? Algumas questões que ele afirma? Não concordo em nada. Tudo que ele falou é distorção, interpretação inversiva da palavra de Deus. Olha, quando tu olhas para um texto, é o que eu digo sempre, está no livro de Atos dos Apóstolos, que os apóstolos recebiam o resultado da venda dos patrimônios dos hebreus, quando eles ordenaram, veio também Ananias e Safira. Esta palavra mal interpretada dá asas aos falsos profetas, claro, de ordenar para vender em carro, vender em casa, fazer aquilo. Quer dizer que a forma como este filho do diabo, que está à destra de Satanás, o diabo, Cacó Filipe, interpretou as escrituras e ensinou nos seus falsos seguidores, então certamente é que está a originar esse desentendimento da sã verdade ou da sã doutrina. Por outro lado, vou fazer a última questão. Quando é que o fanatismo religioso pode ser um perigo para a sociedade? Não, é um perigo primeiro, por quê? Porque depois vai gerar questões radicais, que pensando assim como veio o islamismo, que é aquele fanatismo religioso islão, que acham que os únicos verdadeiros são eles, depois tornam homens bombas, passam a perseguir outros cristãos, passam a matar outros cristãos, achando que quem não está a seguir aquele certo profeta falso ou aquele profeta está errado. Deve ser preocupação. Pela graça, eu sou angolano, nacionalizado, melhor digo, naturalizado, nasci em Angola, cresci em Angola, e certamente temos um Estado que, se uma religião, e está nos termos da nossa Constituição, artigo 7º, estabelece que todo costume que não é contrário à lei é aceito, mas aquilo que é contrário à lei é combatido energeticamente por lei. Logo, para dizer que as doutrinas estão sendo introduzidas em Angola, desse falso evangelho, de Cacó Filipe, não venham dividir amanhã Angola, que esses falsos seguidores que estão a seguir falso profeta não venham criar instabilidade social, política no país. Por isso nós, o Estado e os angolanos naturalizados e originais, vão defendê-los a todo nível. Ok, nós estamos já quase na reta final. Eu gostaria, antes de terminarmos o programa e dar os últimos minutos, colocar aqui algumas questões ao apóstolo Deutamar, perguntar o seguinte: o que a comunidade de Cacó Filipe tem feito para expandir o evangelho cá em Angola? Sim, o que as pessoas devem saber é que Deus levanta um profeta, dá a esse profeta uma comissão, aquilo que ele vai fazer. Um profeta não vem para pregar a Bíblia, como esses senhores estão fazendo, e como outros falsos profetas em Angola que eu conheço. Eu ouvi falar de muitos aqui, Simão Kibango, Simão Togo, que já morreram, Simão Lutumba, que já morreu, agora tem Afonso Nunes, Eliseu também Agostinho. É um falso profeta.
não existe um verdadeiro sacerdote em Angola. É o desafio, naquela câmara ali. Se há um verdadeiro sacerdote em Angola nessas igrejas, eu quero conhecê-lo, porque eu vou fazer perguntas. Ainda existe trabalho de sacerdócio nesse tempo? Sacerdócios são aqueles que trabalham no ofício da palavra de Deus. Esse senhor estava a falar de mulheres aqui. Essas mulheres não estavam no sacerdócio. Ele já está entrando no meu tempo. Senhor, por favor, tenha respeito por mim. Sim, não, você queria entender o trabalho do sacerdote. Está de respeitar quem te respeita, não vai responder aquilo que lhe perguntaram. Sim, porque a sua mente está entupido. Não, pode responde a pergunta. Vamos deixar o apóstolo falar. Agora, o que acontece aqui... O trabalho que vocês têm feito. Qual é o trabalho que a comunidade Caco Filipe tem feito? Essa é a pergunta. Cá em Angola. Senhor, a pergunta que vai responder sou eu. O senhor vai responder no seu tempo. Pode falar, apóstolo. Pode falar, apóstolo. Eu vou responder a pergunta. Sim. Então, eu estava dizendo que em Angola não tem verdadeiro sacerdote. Todos são nessas falsos. igrejas. Todos são falsos. Porque é um profeta mensageiro quem estabelece um sacerdote, de acordo com Hebreus 5:4, que eles não responderam. Agora, eu estou no meu tempo. Sim, vai já tomar a palavra. Estamos no roda. Só que eu não respondo a pergunta. Quantos anos nós temos aqui sacerdotes que têm 98 anos? E quantos anos tem o Caco Filipe? Quer dizer, quando a mãe de Caco Filipe estava grávida do futuro satanista, sim, quantos anos? Assim, nós em Angola temos sacerdotes que têm 98 anos. Caco Filipe tem 120 anos ou 200 anos. Quer dizer, o profeta que está em Angola, que tem 98 anos, sim, tem que esperar a mãe de Caco Filipe estar concebida para depois ele, sendo bebê, sair do país dele para vir consagrar o sacerdote aqui em Angola. Quer dizer que Caco Filipe tem que ter 200 anos ou 1000 anos para consagrar todos os profetas que existem em Angola antes do seu nascimento. Dizer, então, o apóstolo Deltamar disse que... Estamos já quase... O apóstolo Deltamar estava a dizer, todos são falsos. Sim, primeiramente, quero deixar uma coisa clara. Para alguém vir na televisão para falar de doutrinas de Deus, esses senhores devem ser verdadeiros sacerdotes, que não é. E segundo, esses senhores devem respeitar as pessoas quando estiver falando. Agora vamos lá. O profeta Caco Filipe tem uma comissão de Deus, uma mensagem de Deus para ser pregado às extremidades. Qual é essa da terra. mensagem? Sim. A mensagem do profeta Caco Filipe está contida no seu livro, que é gratuito para todos os habitantes da terra. O que contém... diz a mensagem? Por favor, sim. São 152 capítulos, e nesta mensagem está contido as revelações de Deus para o nosso tempo, os mandamentos de Deus para o nosso tempo, as doutrinas, as ordenanças, os preceitos, as regras de Deus para o nosso tempo. Qualquer pessoa pode adquirir o livro. Acesse o Play Store, o Web Store, procure Livro do Profeta Caco Filipe, baixe na língua portuguesa ou na língua que você fala e você irá ler. Agora, a mensagem do profeta Caco Filipe é espalhada no mundo inteiro, como diz lá em Atos 13:47, que Paulo foi posto para ser a luz do mundo e a salvação às extremidades da terra. A mensagem de Jesus chegou para todos os judeus no seu tempo. A mensagem de Paulo chegou às extremidades da terra no seu tempo, porque quem salva é a mensagem de um profeta vivo sobre a terra. Agora, quando o senhor pergunta o nome de Caco Filipe, senhor, senhor, por favor, respeita o meu tempo. Sim, apóstolo Deltamar, pode falar. Ele está falando no meu tempo. Não, mostra. Não, porque o apóstolo não confirmou que ele, o apóstolo Deltamar não confirmou que ele segue essas Bíblias cópias. Então ele está a trazer um outro discurso. De que texto? Eu também que respeite. É o que estamos a pedir. Tudo que ele está a citar, Moisés, todos os que Deus revelou que viria. Paulo. Mas agora Caco Filipe na Bíblia, onde é que está que ele viria? O apóstolo Deltamar pode tomar a palavra. Sim, vamos deixar ele falar. O pastor Cassoma depois vai falar. Sim. O apóstolo Deltamar vai falar, depois vamos tomar a palavra. Bom, o que está acontecendo aqui? É dito que quando Jesus foi preso, Herodes e Pilatos fizeram as pazes para matar Jesus. Esse senhor é de uma igreja, uma denominação. Aquele senhor é de outra igreja, outra denominação. Mas veja que eles têm doutrinas diferentes. O dízimo da sua igreja é usado na igreja dele? Um pastor da sua igreja. Senhor, são perguntas retóricas. Você é Caco Filipe, ele é cristão, eu sou cristão. Só por isso que está diferente, porque você é Caco Filipe, nós somos cristãos. Vocês podem. Não, eles não podem falar no meu tempo, porque eu não interrompo eles. Vamos lá.
Esse senhor aqui é de uma denominação. Não, eu sou cristão. Você é de uma denominação. Eu sou cristão. Evangélica. O senhor é das Assembleias dos Deuses. Veja, os pastores das Assembleias dos Deuses. Deixa eu... Vamos falar Eles não podem falar no meu tempo. Não, vamos nos respeitar. Vamos respeitar o debate, vamos respeitar o tempo. Não é dos deuses, é de Deus. No seu tempo o senhor fala, senhor. Não no meu tempo. Fala no seu tempo. Meu pai não foi endemoniado, que eu feliz. Posso continuar? Pode continuar. Está bem. Vamos deixar o apóstolo falar. Vamos deixar o apóstolo falar. Vamos falar o que o apóstolo vai falar. Querendo a palavra, será salvo. Apóstolo, Tu e teus tomar a palavra. seguidores. Os discípulos do profeta Cacau Felipe não têm medo de debate, mas nós não conversamos assim. Nós somos pessoas civilizadas. Não, com Esse senhor que está não dá trégua. Senhor, eu estou na minha vez. Mostra só na palavra, olha, está Cacau Felipe. Porque o que está me vir aqui agora? Pela autoridade de Deus, o que está me vir agora? É que todos os nomes que estás a citar estão na Bíblia. Eu vou responder a sua pergunta, senhor. Eu vou responder, mas o senhor deve ficar calmo. Sim, vamos só deixar o apóstolo Deutamar falar. Apóstolo Deutamar, como é que temos que fazer para chegar até o Cacau Felipe e termos a salvação? Deixa eu responder a questão. Sim. Esse senhor aqui é de uma denominação. Esse senhor aqui é de outra denominação. Não é... Os dízimos dele, dessa igreja, não pode ir para aquela. Os pastores daquela igreja não podem ser pastor aqui. E as doutrinas são diferentes. Não são mas diferentes. eles Não estão são diferentes. unidos para mim. E o dízimo vai nele. Sabe por quê? Porque é obra do Senhor. Vai, sim, senhora, vai. Apóstolo Deutamar também cobra um dízimo? Eu acredito. Cobram dízimo nas igrejas também? Eu olhar naquela câmera. Apóstolo Deutamar também cobram dízimos Calma. e oferta na igreja? Eu acredito que os angolanos são pessoas civilizadas, são pessoas respeitosas. E eu peço que eu seja respeitado aqui. Mas estás a falar respeito? Vamos lá. Estás a dar respeito? O nome Cacau Felipe. Agora eu vou responder a sua pergunta. Não precisa. Na Bíblia, eu só ler. Eu vou responder. Eu sou Deutamar Costa. Eu não tenho medo de perguntas, senhor. Se eu tivesse medo de pergunta, eu não estava aqui. Então deixa eu falar. Tá bom, apóstolo pode falar. Quando o senhor pergunta o nome Cacau Felipe, o senhor não... O senhor vai deixar eu falar, senhor? Não. O senhor deve ficar calado para que eu fale, tenha respeito. Tá bem, pode falar, apóstolo. Quando você Pastor pergunta Enéas o nome Cassomar. Cacau Felipe na Bíblia, Sim, o exatamente. senhor não pode chegar a esse ponto. Como que um homem grande como ele, que vai estudar teologia, vem fazer uma pergunta dessa? Por exemplo, o Antigo Testamento inteiro tem centenas de profecias sobre Jesus, não tem? Sim. Não tem? E você pode mostrar o nome Jesus no Antigo Testamento? A resposta naquela câmera lá. Então, Nome de Jesus na... vamos lá, eu vou responder a sua pergunta. No Antigo Testamento? Paulo. Certo, o nome Jesus, vamos lá. No princípio era o verbo. No Antigo não. Quando fala do verbo é a palavra. Senhor, o nome Jesus no Antigo Testamento. Emanuel é Jesus? Sim, senhora. Emanuel significa Deus conosco. Emanuel não é Jesus. Jesus significa salvação. O senhor não pode falar, o senhor está no meu tempo. Eu vou responder a pergunta. Mas você perguntou, como que estou um homem, respondendo, como que um tá homem no grande, Testamento. senhor, o senhor está no Era meu tempo. palavra. E em termos de tipo, era o cordeiro. Tá bom, era o cordeiro. Vamos resumir. Tá na Bíblia. Pastor Cassomar já vai tomar a palavra. Não, tá na Bíblia. Vamos Ele deixar, perguntou, vamos respondi, deixar tá o na apóstolo Bíblia. Deutamar 2 minutos. Jesus na Bíblia, a Bíblia é cristocêntrica. De Gênesis até Apocalipse, cristocêntrica. A Pastor, deixa pastor Enéas Cassomar já vai tomar a A palavra. graça desses senhores é que eu não Apóstolo tenho tempo Deutamar. para me responder tudo que eu anotei aqui. Não, a conversa é aberta. Eles seriam desmascarados, além do que já foi aqui. Quando ele pergunta o nome Cacau Felipe, é uma ignorância. As profecias do Antigo Testamento não tem o nome Jesus. Isaías 61, versículo 1 e 2, tem o nome Jesus lá? Isaías 6, tem o nome Jesus lá? Isaías 9, tem o nome Jesus Só lá? Isaías, Jesus disse que ele veio cumprir todas as profecias que os profetas falaram sobre ele. E os salmos e os cânticos de Davi que falavam sobre ele. Aonde é que está o nome Jesus no Antigo Testamento? Por exemplo, Isaías 40, versículo No 3. princípio, mano. Fala do ministério de João Batista. Mano, interpreta João bem a Batista, Bíblia. senhor, o senhor está no meu tempo. Ela me deu... Tá bom, pode falar. Não, pode falar não. Como estamos no debate contra Não todos. precisa Sim, disso. pode falar, apóstolo. 2 minutos. Pode falar. Os homens da minha... Vamos deixar falar, sim. Pode falar. Bem, eu espero que outros homens em Angola aceitem o debate comigo, mas sejam civilizados para ouvir. Isaías 40, versículo 3, é o ministério de João Batista, mas você não encontra. Você fala de visão bíblica. Interpretação Pode falar, apóstolo. hermenêutica. Pastor Cassomar, pode tomar a palavra. Pega na hermenêutica.
Ok. Isso é falta de hermenêutica, forma de visão. Pastor Ernesto Cassola, eu vou voltar a fazer outra pergunta, porque estamos mesmo quase na reta final do programa. Há formas de considerar um evangelho fora de Cristo pregado? Muita forma. E quando se prega, e quando se cita, o microfone, e quando se cita versículos bíblicos, sim, defendendo uma tese que não se está dentro dessa denominação religiosa, é evangelho isso? Quando não está, não. Nenhum versículo bíblico que não proteja o corpo de Cristo. Nenhum. Nenhum. Não defende. É Cristo, não é profeta. E se esse é profeta, tem que vir aqui na Bíblia. Tem que vir na Bíblia. Pelo menos tem que me dizer que, olha, me dizer assim que, olha, na Bíblia hebraica, seja essa cópia. Na Bíblia hebraica, no versículo 6, o que o versículo aqui está a interpretar é errado. Pelo menos tem que me dizer isso. Eu vou... Mas não existe. Nós já estamos mesmo na reta final do nosso programa. Vou agradecer a todos. Olha, a Cama de Ame, prepara-te já, tá bem? Eu vou desejar a todos uma quarta-feira abençoada. Vamos haver uma nova edição, né, desse debate, né, Regi? Vamos ter uma nova edição. Acredito que o apóstolo Guzê também vai voltar, vai estar aqui no programa. Vai estar aqui conosco também. Portanto, eu quero agradecer a todos pelo carinho da vossa audiência. Muito obrigada a todos pelo vosso carinho. A Regi, a todo mundo. Mas antes disso, eu quero dar 1 minuto. Posso dar 2 ou 1 minuto, meu chefe? 2 minutos a cada, por esse tema que nós abordamos aqui hoje. Sã doutrina versus fanatismo religioso e heresias. 2 minutos. 2 minutos, Casa Maior. Não, ele vai terminar. Pode começar já. Primeiro eu gostava de chamar a atenção, quer seja, porque se falar que ele é apóstolo seria perigoso, porque eu sou apóstolo chamado por Cristo. Ele é apóstolo chamado por Cacô Filipe. O teu microfone está desligado. Ok. No 2 minutos. No meu tempo, para dizer aqui para o ilustre, porque chamá-lo de apóstolo seria atentar contra o apostolado, que é o ministério da palavra, e não a palavra de Cacô Filipe, ministério da palavra, a palavra de Cristo. E para dizer que os apóstolos não são chamados por profetas, são chamados por Cristo Jesus. É uma comissão de Cristo Jesus, não de um profeta. E lamento o facto da expansão da mensagem falsa que estes homens, que são seguidores de Cacô Filipe, vão pregando e vai se prosperando numa velocidade tanta, em razão de que as pessoas, como não conhecem a verdade, facilmente adotam essa falsa doutrina. Primeiro, a Bíblia diz no livro de Romanos 8,14 que todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E Romanos 8,16 diz que o meu Espírito e o Espírito Santo testificam que somos filhos de Deus. E para dizer em João 1,12, só te tornas filho de Deus se aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Jesus diz claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Natan, quando falaram para Natan, vamos ver aquele que Moisés escreveu. Quer dizer, de Gênesis a Apocalipse, só falaram de Cristo. Não falaram do apóstolo Antônio Casa Maior, não falaram do servo do Cacô Filipe, servo que segue pai espiritual totalmente endemoniado. Não falaram que o pastor é o caminho, a verdade e a vida, só falaram que é Cristo. E quem ainda está a seguir, porque ela aqui falou até do bispo Dom Afonso Nunes, Simão Lutumba, Simão Toco, e falou do saudoso líder da igreja, Bom Deus, que eu lamento que você não tenha conhecido esse homem, porque se conhecesse perceberias que ele é um verdadeiro homem de Deus, como também no Brasil tem homem de Deus verdadeiro, mas infelizmente tu, mesmo sendo brasileiro, não és homem de Deus verdadeiro, mas eu respeito aqueles homens de Deus verdadeiros que estão no Brasil. Casa Maior, apóstolo Casa Maior. E vamos passar aqui ao pastor Ernesto Cassola. Muito obrigado. 2 minutos. Muito obrigado, irmã Solange. Muito obrigado, porque mais uma vez que eu vou dizer que tenho tido outros, mas mais um falso profeta à minha frente, mais um falso apóstolo. E só para dizer que ele quer ver Jesus assim, ao vivo. Mas a Bíblia diz que as coisas espirituais entendem-se pelo Espírito. Então, todos quando escutam aqui, as coisas espirituais não se vê
Quem viu Jesus, a gente vê, porque cremos que Ele é Deus. Então, caro amigo, veja só, e pega muito bem esse versículo. E gostava que, se não der agora, como não conseguisse responder o versículo, pode até chegar aqui e entregar nela, ela pode me fazer chegar, pelo menos na Bíblia, que citaste outras pessoas, então que aqui na Bíblia tenha o nome de Cacô Filipe. Pena que também Deus é bom, não vai incluir esse nome, porque é um endemoniado. Muito obrigado. E Timóteo capítulo 6, versículo 3, receba isso. As últimas considerações? As últimas considerações é para dizer que ela dizia, conselho de Paulo, tu permanece naquilo que fosse ensinado e de quem ouviste. Palavra do Senhor. E não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quando nele está escrito. Porque só assim farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. Josué capítulo 1, versículo 8. Minutos, apóstolo Deutamar. Bom, de fato eles citaram aqui muitas coisas, e é uma pena, realmente é uma pena que não vou poder respondê-los por falta de tempo. Mas eu quero convidar, se há homens preparados em Angola, que acreditam que são verdadeiros apóstolos, que acreditam que são verdadeiros pastores, acreditam que são verdadeiros profetas, eu, Deutamar Costa, quero encontrá-los, para ver se realmente eles foram chamados como Arão, de acordo com Hebreus 5:4. Os discípulos do profeta Cacô Filipe não tem medo de pergunta, não tem medo de debate. Agora, João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, as Escrituras dizem que uma mulher não pode pregar, as Escrituras dizem que um homem deve ser estabelecido pelo profeta, é o profeta quem estabelece os sacerdotes do seu tempo. Será que eles creem mesmo como diz as Escrituras? João 6,40 diz que aquele que vê o Filho, se o Filho é Jesus, como eles quis dizer aqui, o Filho é só Jesus, o Filho é só Jesus. Se o Filho é só Jesus, vocês já viram o Filho? Vocês já viram Jesus? Eu sei que Maria Madalena viu Jesus, Pedro viu Jesus, a mulher samaritana viu Jesus, mas hoje, quem é o homem hoje em Angola, no mundo, que viu Jesus? Aquele que vê o Filho, se o Filho é Jesus, e crê nele, tem a vida eterna. É o que diz João 6,40. Só há salvação no profeta Cacô Filipe, porque no tempo do dilúvio, a salvação estava em crer em Noé. Porque a salvação, de acordo com João 17,3, Jesus disse que a vida eterna consiste em reconhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, e aquele que ele enviou. O enviado lá era um homem chamado Jesus de Nazaré. Ninguém poderia ser salvo só crendo em Deus. Tinha que crer em Jesus, porque Jesus E no tempo de Noé? Tinha que crer em Jeová, o único verdadeiro Deus, e no seu enviado Noé. Todos que não creram em Noé foram ao inferno. Todos que não creram em Moisés, como Datã, Coré e Abirão, Janes e Jambres, o faraó e todos os deuses do Egito, foram para onde? Foram para o inferno. A salvação de Deus é um profeta. De acordo com Atos 13:47, Paulo era a salvação de Deus até as extremidades da terra. Cacô Filipe, hoje, é a salvação de Deus. Se não é Cacô Filipe, se tem algum homem em Angola para dizer-me o nome do verdadeiro profeta, eu quero que ele me diga, porque eu sei que os filhos de Deus caminham com o profeta. Atos 3:25 diz, vós sois filhos dos profetas. E essa Bíblia aqui, e aquela Bíblia ali, é a Bíblia que é o livro dos profetas. Não é livro de sacerdote, não é livro de igreja, não é livro escrito na teologia, mas são livros dos sacerdotes. Cacô Filipe, o verdadeiro profeta de Deus hoje sobre a terra. E quando ele falava sobre Atos dos Apóstolos, que eles recardavam dinheiro, eles não construíam igreja, como faz Afonso Nunes, como faz todos esses homens que você citou. Constrói igrejas de bilhões de kwanzas nas suas muitas igrejas, e os membros estão passando fome. Aquela igreja lá, do Afonso Nunes, bilhões de kwanzas gastaram naquela igreja, e os membros... Não construiu o templo, pecou. O templo de Salomão era um tipo para o templo que era Jesus. Jesus disse que o templo era ele. Jesus não construiu nenhum templo. Os apóstolos de Jesus Cristo não construíram nenhum templo. Você está adiante do discípulo de Cacô Filipe. Não tinha um sítio onde se reuniam? Não tinha um lugar onde se reuniam? Os apóstolos não construíram nenhuma igreja. Eles se reuniam na casa das pessoas. E os nomes das mulheres que ele citou eram mulheres que hospedavam os santos. Era na casa de algumas que fazia-se os cultos. Não era construção. Não é serviço. O Jesus Cristo não construiu nenhuma igreja. Já passam 4 minutos, apóstolo. Deixa eu concluir. Então, o meu muito obrigado, que as pessoas possam examinar e saber quem é o profeta Cacô Filipe. Obrigada. Aplicativo Profeta Cacô Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações.
Tudo sobre o profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.